Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Modo de reprimir as paixões. A importância dos primeiros movimentos delas. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha, então eu, não vendo ouvir, disse: o que estou fazendo neste estado, se o objeto que me encantou não vem mais? É melhor acabar logo com isso. Enquanto dizia isto, meu doce Jesus veio por pouco e disse-me: minha filha, todo o ponto está em reprimir os primeiros movimentos. Se a alma está atenta a isto, tudo irá bem. Se não, aos primeiros movimentos não reprimidos sairão fora as paixões e romperão a força divina, que como perto circunda a alma para tê-la bem guardada e afastada pelos inimigos que sempre buscam insinuar e danificar a pobre alma. Mas se assim que os adverte, entra em si mesma, humilha-se, arrepende-se e com coragem põe remédio, a força divina se fecha de novo em torno da alma, mas se não põe remédio, a força divina já foi quebrada, dará lugar a todos os vícios. Por isso esteja atenta aos primeiros movimentos, pensamentos, palavras, que não sejam retos e santos, porque se te escapam os primeiros, não é mais a alma que reina, mas as paixões. Se queres que a força não te deixe só um só instante. É um trecho muito importante, parece ser simples de entender, mas eu fiquei um pouquinho com dificuldade de entender. Ele fala o seguinte: aos primeiros movimentos de pensamentos ruins, pensamentos que não sejam retos e santos, a alma tem que reprimir os primeiros movimentos. Então, assim que chega um pensamento que não é reto e santo, você reprime. E aí tá tudo bem, né? Reprimir. Não quero saber desse pensamento, pensar algo oposto. Se vem um pensamento ruim, no caso da Luísa, ela estava pensando em sair da vontade divina. Ela falou: o que estou fazendo neste estado? Ela estava naquele estado de ficar na cama, né, petrificada, só que Jesus não estava com ela, ela ficava naquele estado sozinha. Aí ela falou: por que eu estou nesse estado se Jesus não vem? Porque ela saía do corpo, ficava naquele estado petrificado, o corpo, né, naquele estado de sofrimento, mas ela se encontrava com Jesus e aí ele não estava vindo e ela falou: eu vou sair. É melhor acabar logo com isso. Ela estava muito nervosa. E era a vontade de Deus que ela tivesse lá daquele jeito. Era a vontade divina. E ela queria sair. E Jesus veio. Minha filha, todo o ponto está em reprimir os primeiros movimentos. Se a alma está atenta a tudo isto, tudo irá bem. Jesus vem em socorro para não deixar ela fazer isso que ela queria. Tentar sair desse estado. Ele sempre falava, ela sempre, de vez em quando ela faz essa pergunta para ele: se o confessor não vem, eu posso sair desse estado antes do confessor chegar e me dar obediência para sair? E Jesus falava: não.
Não faça isso. Não tente sair sozinha do estado de petrificação. É o confessor que tem que te tirar, é a obediência. E ela queria fazer o contrário do que Jesus tinha falado para ela. O contrário, queria desobedecer. O que ele tinha pedido, né? A vontade dele, que ela era para ela ficar até o confessor chegar. Independente se ele vinha ou não, era para ela ficar. Aí, se ela reprime esse pensamento, né? Por exemplo, no caso dela, nesse exemplo dela, assim que esse pensamento vem na mente dela, ela fala assim: não, mas eu vou ficar. Mesmo que eu tenha que sofrer muito, eu vou ficar, porque essa é a vontade de Deus. Jesus tinha me falado já que não era para eu sair desse estado, tentar sair sozinha desse estado, era para esperar o confessor chegar. Então, por obediência, eu vou ficar. E aí, pronto, tá tudo bem. Ele falou assim, ó, os inimigos, a força divina está circundando a alma para tê-la bem guardada e afastada pelos inimigos, que sempre buscam insinuar e danificar a pobre alma. Os inimigos sempre estão rondando, insinuando alguma coisa para danificar a sua alma, para você cair em tentação. E aí, se você reprime já o inimigo, a insinuação, esse pensamento dela de desobedecer, é uma insinuação do inimigo para danificar a alma dela. Se ela tivesse reprimido, fechou de novo, a porta continua fechada. A força divina, aí é como se, para a gente tentar imaginar assim, a sua alma está em volta por um círculo de luz. Vamos supor, um círculo de luz, para tentar entender. Ela está em volta por um círculo de luz. É uma força que te cobre. E aí, lá para frente um pouquinho dessa força, depois dessa força desse círculo, estão os inimigos. Lá te insinuando para você cair em tentação. Eles sabem que quando você cai em tentação, que você desobedecer a Deus, a força divina Aí Jesus fala aqui, ó. A força divina te guarda e te afasta. Mas a força divina é quebrada se você deixa as paixões entrarem. Se você, assim que você vê que o pensamento está vindo e você não reprimir, a força divina é quebrada. O inimigo sabe disso. Então ele faz de tudo para você quebrar essa barreira de luz. Aí eu imaginei o seguinte: a força divina é essa luz que me circunda, que está me protegendo, me guardando. Tudo que Deus me fala tá nessa força, nessa luz, para eu poder, na hora da tentação, eu lembrar de tudo que Jesus falou, né? A palavra dele é uma força, a palavra dele tem luz, que me circunda, que me protege, a vontade dele me protege. O inimigo sabe que se eu aceitar as insinuações dele, eu vou quebrar a força divina. É como se eu abrisse, tivesse um círculo e eu fizesse uma abertura nesse círculo. Abre. Se eu abrir a porta, o inimigo entra. Só que o pior, aí a hora que eu estava tentando entender isso, o pior é pensar que é você mesmo que abre a porta. Imagina, você tem um círculo te protegendo, os guardas, né, te protegendo do inimigo. O inimigo está em volta do círculo o tempo todo, um monte de serpente querendo entrar na sua casa, na sua alma. E você mesmo, aí você fica olhando para as serpentes, ela coloca na sua mente várias insinuações, vários pensamentos, e você dá atenção para o pensamento e aceita e chama o pensamento. Vem, pode entrar. Eu quero me deliciar com você. É isso que acontece. A gente chama o inimigo, vem, quero você. É isso que a gente faz. Quando a gente não reprime o pensamento.
Deus nunca vai, ele não vai tirar sua liberdade. Se você quiser quebrar essa força e deixar o inimigo entrar, claro que ele vai, a força divina sempre vai estar te guardando, te protegendo, mas você tem a sua livre vontade de ficar guardada. Se você quer ficar guardada, a força sempre vai estar te circundando. Mas se vem, o inimigo fica insinuando lá de fora. Insinuando, um monte de coisa, um monte de pensamento. E aí, pensa no castelo, né? Vamos pensar no castelo. Você tá lá dentro do castelo, né? Que a Santa Teresa fala do castelo interior. Você tá dentro de um castelo protegida. Você é uma princesa que o rei te colocou lá protegida de todos os inimigos. E ele colocou em volta do castelo uma fortaleza, um monte de guarda. E aí aí o inimigo fica te mostrando um monte de coisa lá fora do castelo. Um monte de coisa. E ele sabe do que você gosta, do que você gostava, as suas paixões, né? Antes de entrar no castelo. Vamos supor que é aquele rei lá que Jesus fala que ele é o rei que te tira da lama, te tira você você era uma mendiga que ele resgatou lá da rua. E ele falou: "Eu sou rei, eu quero você no meu castelo, mas você tem que largar todos os seus trapos aqui. E eu vou te dar um banho, vou te dar tudo que é meu, eu vou te dar. Vou te levar para o meu castelo." E aí ele nos tira dessa pobreza e coloca no castelo. A gente deixou todos os nossos trapos lá. E ele coloca você dentro do castelo, te cerca você coloca um monte de guarda no castelo para poder te proteger. E aí o que é que você faz? Você fica olhando lá para fora. Os seus amigos antigos ficam te mostrando um monte de coisa, te chamando para fazer um monte de coisa. As coisas que você gostava de fazer antes. E você dá atenção para eles. E você chama eles para dentro do castelo. Você mesmo pode fazer, você faz isso. Dando atenção para eles e quebra a força. A força divina que te guarda. É assim, agora espiritualmente, o que é? A luz de Deus te protege, a sua paixão que está dentro de você chama o inimigo para entrar. A paixão que está na sua mente chama o inimigo, vem. É triste pensar isso, né? Que você mesma convida o inimigo a entrar e quebra essa barreira que Deus fez. É desesperador pensar que você mesma, sabendo que isso é muito mal, que ele vai arruinar sua alma, danificar, e você mesma busca isso. Então é o que... E o inimigo, ele sabe o que você gostava de fazer antes. Ele vai te mostrar coisas que antes de entrar no castelo, antes de ter essa luz te protegendo, você gostava. Você serviu a ele. Você passou um tempo da sua vida desobedecendo a Deus, obedecendo ao demônio, obedecendo a todas as insinuações dele na vida de pecado. Então ele conhece o seu gosto, o que você gostava, o que te levava a pecar, o que te levava a cair. Ele vai te mostrar isso. Vai ficar te insinuando. E aí, para não quebrar essa força divina, assim que um pensamento ruim vier, um pensamento que não é reto e santo, se não é reto e santo, é sugestão do inimigo. Então você tem que reprimir com oração, com um ato de adoração a Deus. Santa Faustina fala assim que ela estava um dia... Este é o lembrete de almoçar. A Santa Faustina... Este é o lembrete de almoçar.
A Santa Faustina estava chegando, acho que na capela, no corredor, e aí ela viu um monte de cães, não sei se era, acho que era cães, vindo para cima dela. Aí ela só falou assim: e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Eles fugiram. Fugiram. Então a gente não é assim, ai meu Deus, se vier um pensamento ruim, eu vou me desesperar, vou entrar em pânico e vou para poder reprimir esse pensamento. É muito difícil reprimir o pensamento. Não, você tem que basta fazer uma oração, um ato de reparação. Fala glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, chama por Maria. O nome de Maria faz o inimigo correr léguas. Maria Santíssima. Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma, como diz no livro da Paixão, das 24 horas da Paixão. Jesus e Maria, recomendo-vos a minha alma. No livro da Santa Faustina, Jesus fala que só de você, se você adorar a misericórdia dele, exaltar a bondade de Deus, que o inimigo se precipita no abismo do inferno. Se você fizer um ato de adoração à misericórdia de Deus. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Fazer um ato de fé, uma oração. Pronto, é só isso que Deus quer de nós, que a gente precisa fazer para que essa força divina não seja quebrada. Se ela for, aí ele fala, se não, se aos primeiros movimentos não reprimidos, se você não reprime os primeiros pensamentos, a paixão vai sair. Se você não reprimiu, vamos supor, você não reprimiu, a paixão saiu e rompeu a força divina. Se a paixão sair, a força divina já é rompida. Sairão as paixões, saíram fora as paixões e romperão a força divina. A paixão foi lá chamar a tentação. Ainda não aconteceu, entendi aqui que não aconteceu o pecado ainda. Não aconteceu. A paixão saiu, não foi reprimido o pensamento, a paixão saiu e rompeu a força divina, que mantém a alma protegida, guardada pelos inimigos. Aí a paixão saiu, mas assim que você percebeu que a paixão saiu, né, você cai em si. A paixão, você não reprimiu o pensamento, a paixão saiu e você na hora cai em si. Nessa hora Deus vai mandar uma graça para você entender que a paixão saiu. Aí você entra em si mesma, humilha-se, arrepende-se e com coragem põe remédio. Então, se na mesma hora você já se arrepende, perdão, Senhor, perdão, eu como a Luísa falou, é melhor acabar com isso logo. A gente falou isso, a paixão saiu. Mas ela, perdão, Senhor, perdão, eu me arrependo por ter falado isso, te peço perdão, eu vou obedecer, vou continuar nesse estado, só vou sair quando o confessor chegar. Colocou o remédio. Clama pelo sangue de Jesus e pede a cura, né? Pelo sangue dele. A força divina se fecha de novo em torno da alma. Aí fecha de novo, tá tudo certo. A paixão saiu, fez essa. Não aconteceu. A força divina se fechou de novo. Mas se eu não coloco o remédio, se eu deixei a paixão sair e fui lá falar com a tentação e caio em tentação, eu não ponho remédio, não me arrependo, não me humilho, a força divina já estava quebrada. Aí o que vai acontecer? Vai dar lugar a todos os vícios. A paixão vai chamar os vícios. A paixão vai chamar os vícios. E aí a ruína. A força divina já foi quebrada, dará lugar a todos os vícios. Por isso, esteja atenta aos primeiros movimentos, pensamentos, palavras que não sejam retos e santos. Então, o que a gente tem que pensar é sempre assim. Aos primeiros movimentos, aos primeiros pensamentos que não sejam santos, reprimir. Está muito atenta com seus pensamentos, muito atenta.
Porque se te escapam os primeiros pensamentos, não é mais a alma que reina. Se você deixar os primeiros pensamentos escapar e ficar alimentando esses pensamentos, não reprimi-los com um pensamento contrário, não é mais a alma que reina, mas as paixões. Se queres que a força não te deixe um só instante, eu quero que a força não me deixe, essa força que me guarda, não me deixe um só instante, que me proteja o tempo todo dos inimigos. Nós somos assim, ou a paixão que reina, ou a alma. Ou é a paixão, ou é a alma. Eu tenho que estar sempre reprimindo as paixões e deixando a alma reinar. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.